Evangelho de Mateus, capítulo número 24, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 9 para a nossa meditação. Logo depois eu quero ler também Lucas, do capítulo número 21, e especificamente o versículo de número 11, que eu quero estar lendo com os meus irmãos. Então vamos lá fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Vou repetir esse texto. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, quero fazer a leitura do versículo 11, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Vou repetir. Algumas traduções, quando fala que vai haver pestilências, vai estar traduzido por epidemias. Então vamos fazer a leitura novamente desse texto. Evangelho de Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e epidemias, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, de poder estarmos aqui nessa noite, nessa sexta-feira, reunidos como igreja, nesse culto da vitória, um culto que nós temos nos reunido para poder orar, para poder buscar as bênçãos de Deus, buscar as vitórias da parte de Deus. E nós temos passado por algumas situações nesses tempos que nós estamos vivendo, assombrosos, tempos difíceis, tempos que a gente fica um pouco inseguro se nós estaremos reunidos novamente, se vamos continuar nos reunindo como igreja, devido a tudo que nós estamos passando, a tudo que nós estamos enfrentando nesse tempo, nesse momento, na qual cada um de nós estamos vivenciando. E nessa tarde eu estava pensando em tudo isso que está acontecendo, como eu tenho pensado muito nesses últimos dias, acompanhando as notícias, conversando com alguns pastores, com alguns irmãos, e pensando nisso, eu vejo que esses dois textos bíblicos que nós lemos aqui nesse momento, ele resume para nós exatamente tudo isso que nós estamos enfrentando, tudo isso que nós estamos passando. O nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens,
Jesus ele andou aqui também como um homem comum, como eu, como você, comeu, bebeu, dormiu. Jesus também morou com a sua família terrena aqui, a sua mãe biológica, o seu padrasto José. E Jesus ele teve um período de peregrinação de aproximadamente 33 anos aqui nesse mundo. E a gente percebe que durante esse período que Jesus esteve aqui, Jesus ele enfrentou muitas barreiras, muitas dificuldades. Jesus enfrentou tempos difíceis, coisas difíceis. E é notório a gente ouvir a palavra de Cristo, que ele disse, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Dentro dessas palavras, a gente pode perceber que o nosso próprio Cristo, nosso próprio Mestre, o nosso próprio Senhor, ele também passou por tempos difíceis, por tempos de tribulações, por tempos de luta. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo número 24, que vai fazer, parafrasear o Evangelho de Lucas, capítulo número 21, a gente logo percebe que Jesus, ele tinha o costume de se reunir em um monte. Esse monte, ele ficava de frente com os portais da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Esse monte se chamava o Monte das Oliveiras. Jesus sempre subia neste monte com seus discípulos, e sempre Jesus estava lhe instruindo os seus discípulos acerca de muitas coisas, falando acerca das coisas que haveria de acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias. E é notório a gente perceber que Mateus capítulo número 24, Jesus vai descrever essas coisas de uma forma muito clara. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele vai dizer uma palavra profética, uma palavra que teria o seu cumprimento em tempos futuros, em tempos vindouros. E Jesus, você percebe que quando ele está nesse monte, ele havia saído da frente da porta do templo, um templo muito luxuoso, aonde os discípulos se maravilhavam com a estrutura daquele templo. Mateus 24, versículo 1, versículo 2, quando os discípulos maravilhavam com a estrutura do templo em Jerusalém, Jesus disse para os discípulos: eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo depois que Jesus saiu de Jerusalém, ele subiu para este monte, e quando ele chegou neste monte, os discípulos chegam em particular perto dele e começam a perguntar a ele. Mateus 24, versículo 3, e Jesus e os discípulos vão dizer: Senhor, quando será a tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? E quando os discípulos perguntam isso para Jesus, Jesus então vai começar a responder para os discípulos, vão começar a dizer para os discípulos o que haveria de acontecer. Jesus começa a falar para os discípulos que antes da sua vinda haveria coisas espantosas, haveria epidemias, haveria terremotos, haveria tremores de terra, haveria pestes. E Jesus começa a fazer uma lista para os discípulos, dizendo das coisas que haveria de acontecer antes dele retornar para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo, para buscar um povo escolhido seu.
E a gente percebe que esse alerta, ele serve para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, como foi dito aqui nessa noite pela nossa irmã Luciene. Eu, nesse período de cristão, que há 27 anos que eu estou servindo o Senhor, sem nunca ter saído da igreja com a minha esposa, com as minhas filhas, eu nunca imaginei que ia passar por um tempo desse, por um momento desse, onde nós temos perdido tantas pessoas, onde todo dia nós recebemos uma notícia de um amigo, de um parente, e às vezes até pessoas dentro da nossa própria casa, que foram dizimadas durante esse período que nós estamos enfrentando, um período histórico, um período aonde uma das maiores pandemias, que deixou de ser uma epidemia e atingiu todo o nosso mundo, os nossos países, todos foram reduzidos ao mesmo nível, todos foram reduzidos e submetidos à mesma coisa. E quando nós vemos isso, a gente percebe que além dessas coisas que nós estamos passando, além dessa situação desastrosa, que muitas das vezes nos traz pânico, nos traz medo, nos traz às vezes muitas pessoas com depressão, tentando suicídio, que é comprovado que o número de suicídio nesse período de um ano que nós estamos passando por isso, ele tem aumentado de uma forma assustadora. Muitas pessoas com pânico, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas passando por tudo isso. Alguns foram livres, como o pastor Fidelis, que deu o testemunho dele, e que todos nós acompanhamos o que aconteceu com o nosso pastor, que saiu com uma placa de dentro do hospital regional: eu venci a Covid. Mas nem todos tiveram essa mesma sorte, tiveram esse mesmo livramento da parte de Deus. Mas quando nós olhamos para tudo isso, qual que é o entendimento da igreja? Qual que é a nossa visão como cristão com respeito a isso que nós estamos passando, com respeito a isso que nós estamos enfrentando? Meus irmãos, nós temos que entender e temos que perceber que Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que às vezes tenha acontecido tantas percas, mas a soberania e o controle é de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um. E Deus às vezes converte o mal em bem. Mas nós olhamos para esse texto e vimos que nós estamos diante de um cumprimento, de uma profecia. Quando eu olho para isso, não só Mateus, como Lucas, mas eu lembro de uma carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo, quando Paulo, prevendo esse tempo que nós estamos vivendo, em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo São Paulo, ele vai fazer um relato que nós não temos dúvida de que nós estamos vivendo esse tempo que Paulo disse, porque ele disse que sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis ou tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, homens ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Observa que Paulo está descrevendo exatamente o quadro daquilo que nós estamos enfrentando, daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Jesus havia advertido a sua igreja, Jesus havia orientado os seus seguidores acerca desse tempo. E observa, meus irmãos, ainda hoje eu estava falando com a minha esposa ali em casa, dizendo para ela quantas vezes eu abri a boca nesse púlpito para poder falar, até que ponto nós estamos dispostos a servir a Deus, até que ponto nós estamos dispostos a confiar em Deus. Eu falava para ela porque algum tempo atrás a gente pregava nesse púlpito, a gente dizia nesse altar que morre cerca de 115 mil cristãos todo ano pelo mundo afora, por causa de perseguição religiosa, de perseguição cristã. E quando nós olhamos Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 9, Jesus está tratando desse tema. Jesus está tratando desse assunto quando Ele está nos dizendo: então vocês hão de ser entregue para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Observa que Jesus havia dito isso, que chegaria um tempo em que a igreja, em quem os cristãos, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm a fé em Deus, essas pessoas começariam a ser entregues à justiça, aos juízes, seria entregue aos magistérios, seria entregue essas pessoas que confiam em Deus e seriam odiados por causa do nome dele, por causa do Senhor, por causa de Jesus. Quando eu olho para isso, eu tenho visto que nós estamos passando nesse momento tão difícil, aonde que eu aprendi quando eu vim para a igreja. Eu aprendi isso, novo convertido, que a igreja, ela é um hospital, e nós temos que olhar para a igreja, assim como que se olha para um hospital público ou particular, onde ali tem pessoas capacitadas, levantadas por Deus para poder cuidar da saúde física das pessoas, para poder cuidar das pessoas que às vezes por algum incidente na vida está passando por algum tipo de enfermidade. Mas quando a gente olha para a igreja, a gente percebe também que a igreja, Deus tem levantado pessoas para poder também tratar a alma das pessoas. Quantas pessoas em pânico, e não é um especialista da medicina, quantas pessoas às vezes passando por um estado de depressão profundo, tentando suicídio, e as pessoas às vezes deixam de reconhecer o verdadeiro valor da igreja, porque assim como eu, que fui recuperado dentro de uma igreja, muitos outros de nós que estamos aqui, também fomos recuperados por uma porta aberta da igreja, porque a igreja é lugar de cura, igreja é lugar de transformação, igreja é lugar de libertação, igreja é lugar de restauração. Quantas famílias que não chegaram aqui e que não foram restauradas pelo Senhor, quantas pessoas que foram libertas das drogas, quantas pessoas que foram libertas do alcoolismo, do tabagismo, que chegaram aqui com a família destruída, e que tiveram a sua família restaurada por uma porta aberta, aonde tem pessoas que se reúnem, não para adorar ao homem, mas para buscar a face daquele que tem o poder de mudar a vida da sociedade, que é Deus, de mudar a vida do ser humano.
que é o próprio Deus. E a gente percebe o que nós estamos enfrentando ainda esta semana. Saiu um vídeo de um padre revoltado. Esse padre, ele falava que se nós como cristãos não nos posicionarmos agora, nós corremos o risco de no dia de amanhã, talvez daqui 5 anos, 10 anos, o nosso país se tornar um país comunista. Um país como a Coreia do Norte, aonde é fechado a crença, o evangelho. O Deus da Coreia do Norte é o governo. O Deus da Coreia do Norte é o imperador. E muitos países que estão acontecendo isso, como na Venezuela, que às vezes muitos irmãos deixam de observar e perceber, como saiu esses dias atrás, que as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, eles estavam sendo obrigados a comerem as folhas da Bíblia por professar a sua fé em Jesus Cristo. Como eu disse aqui no domingo que eu estava pregando aqui na igreja, o que está acontecendo na Bolívia, aonde que foi sentenciado de 8 a 10 anos de prisão as pessoas que falar de Jesus pelas ruas e evangelizar ou falar o nome do Senhor. E quando nós olhamos para isso que está acontecendo lá fora, a gente percebe que nós não estamos tão longe dessa perseguição, dessas coisas que estão acontecendo lá fora, de acontecer também. Hoje o nosso presidente, ele veio em rede pública falando que entrou em contato com uma determinada região da África, aonde que os cristãos, os templos estão sendo destruídos, de pessoas brasileiras que foram para lá, os templos estão sendo queimados, pessoas estão sendo mortas por causa do nome de Jesus. E quando nós olhamos para isso, nós não podemos deixar de observar o que Jesus disse nesse texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo número 24, versículo de número 9. Então vós vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sabe o que eu estou preocupado, irmão? É porque existem muitas pessoas em nosso meio que são pessoas da mente fraca, que são pessoas que deixam ser influenciadas por essa mídia maldita, essa mídia diabólica que está atuando, que às vezes, todos os dias, solta uma notícia, que às vezes nos deixa perturbados, com a nossa cabeça quente, porque ficamos assistindo o tempo todo essas notícias más sobre muitas coisas que estão acontecendo nesse tempo. E a gente percebe que o diabo, ele está ganhando força com essas coisas. Esta semana, talvez poucos acompanharam isso, mas eu, como pastor da igreja, assisti todo o julgamento. Eu nunca imaginei que a igreja brasileira, seja católica, seja evangélica, ou qualquer religião, seja o espiritismo, a umbanda, o candomblé, qualquer pessoa que faz um culto, poderia um dia, num país laico, aonde que se acredita que aqui existe uma democracia, nunca imaginei que a religião, ela ia para dentro de uma mesa, de um Supremo Tribunal Federal do nosso país, para poder julgar se a igreja, ela poderia permanecer aberta ou não. E tudo isso nós estamos observando. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, mas eu não posso dizer a mesma coisa de muitas pessoas que nós perdemos nessa igreja, não só através da morte pela Covid, que a gente teve alguns casos, a minha mãe, e teve alguns outros casos de pessoas que morreram, mesmo que não seja pela Covid, mas que era da igreja, como o pai da Lucimara, e outras pessoas. Mas todavia, a gente observa que eu nunca imaginei que chegaria a um ponto desse, aonde que a igreja seria julgada, se pode abrir, se não pode abrir, desrespeitando a nossa Constituição Federal, desrespeitando
o artigo 5, inciso 6 e 7 da nossa Constituição, que nos dá essa liberdade, essa garantia. O nosso espaço de culto, ele não deve ser violado. Mas o que estão fazendo hoje no nosso país é pegando tudo isso e jogando dentro da lata de lixo. Por quê? Porque para muitas dessas pessoas a igreja não tem um papel importante. Mas a verdade é, eu estava falando essa semana, irmão, os irmãos sabem que eu tenho vários cursinhos em muitas coisas, e eu me lembro que quando eu passei por um curso de capelania, porque antigamente só padre poderia ser um capelão, mas hoje um pastor pode ser um capelão, você pode ser um capelão. Porque o que é ser um capelão? Ser um capelão é ser uma pessoa que vai levar uma palavra de paz, de fé, de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de salvação, de alta ajuda para aquelas pessoas que estão sofrendo. E eu aprendi que quando eu fiz esse curso, eu aprendi que a maioria das pessoas que estão dentro do hospital, e essas pessoas que se apegam à fé, ou que abraçam, ou aceitam o auxílio espiritual, a chance de cura e de melhora dessas pessoas são cerca de 40% a mais daqueles que não professam fé alguma. E às vezes no momento desse, aonde que a única porta, aonde você vai ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de paz, que é a igreja, nós estamos sendo amordaçados. Eles estão querendo fechar as igrejas, ou já decidiram fechar as igrejas, para que nós não possamos nos reunir como igreja. Eu tenho que ter minha liberdade para manifestar, é garantido pela nossa lei, em quem eu creio, aonde eu quero estar, o meu direito de ir e vir é garantido pela nossa Constituição. Mas o que nós estamos passando? E sabe o que me traz tristeza, irmão, no meu coração? É saber que as empresas estão tudo funcionando, mas a igreja não pode funcionar. É saber que o motel está funcionando, mas a igreja não pode funcionar. É saber que uma agência de carro está funcionando, mas a igreja não pode funcionar. E às vezes isso deixa a gente triste, por causa desse momento que nós estamos passando, mas a igreja não pode se dobrar diante de muitas imposições. É lógico que nós estamos aqui, o exemplo tem que partir de nós, como pastores, como igreja, de respeitar as nossas leis. Mas eu me lembro que quando a igreja primitiva estava sendo proibida de falar de Jesus, em Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro se levantou e ele disse: mais importa para nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Perseguição. Hoje eu saí nessa tarde, mas a minha esposa, e a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo até para comer, e a gente foi nesse açougue aqui novo que abriu aqui. E eu fiquei muito invocado, porque eu cheguei ali, tinha um povinho de gente ali, e desde quando eu entrei dentro dele, tinha um casal, sem máscara, bebendo cervejinha, e sem máscara, e cuspindo de todo mundo, e conversando, enchendo o carrinho de carne. Eu fiquei incomodado. Cheguei no caixa e falei com a menina que, olha, ali fora está escrito, uso obrigatório de máscara. Eu estou de máscara, minha esposa está de máscara. E por que esse casalzinho que está aqui dentro, está aqui para lá e para cá? Porque está enchendo o carrinho de tanta carne que estava comprando, aí não pode usar máscara. E às vezes quando chega, como foi falado pelo esse ministro, que falou que a igreja é o principal lugar de propagação de vírus do Covid, a igreja é uma mentira. Por que você não olha para o ônibus que você entra dentro dele, como minha filha trabalha, e pega todo dia para ver a situação que eles estão? Por que você não olha para aquelas equipes médicas que às vezes estão dentro do hospital, sem máscara, e tirando selfie com um grupinho de médicos, tirando selfie lá? Por que não se olha para as estações de metrô, para os aeroportos, como que estão? Agora, por que só nós como igreja não podemos nos reunir? Eu venho nessa noite com esta palavra para a igreja, para dizer para os irmãos que nós estamos vivendo num tempo difícil. Jesus está às portas e a qualquer momento Ele vai buscar a tua igreja. E nós não podemos de maneira alguma. O que eu quero deixar para vocês aqui, para me terminar isso aqui,
não perca a sua fé, não perca a esperança. A nossa irmã Luciene, ela fez a leitura desse texto de Romanos capítulo 5, que eu quero novamente fazer a leitura do que Paulo está advertindo a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nesse tempo aonde que as leis são estabelecidas por homens ímpios, e a Bíblia diz que quando o ímpio governa o homem, o mundo geme. Quando o ímpio governa, o mundo geme. E Paulo em Romanos capítulo 5 disse: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência ela produz a esperança, e a esperança e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um processo que Paulo está falando, que Paulo está dizendo para a gente que a tribulação ela produz a paciência, a experiência produz a esperança. Meus irmãos, em nome de Jesus, faça como a nossa irmã Luciene está falando aqui, irmãos. Nesse momento, irmãos, é momento de nós orarmos mais. Esse momento é momento de nós jejuarmos. Esse momento é momento de nós lermos a Bíblia. Esse momento é momento de nós buscarmos a Deus, irmãos. Esse momento não é momento da gente se entregar para a depressão, para o pânico, para o desespero. Confia em Deus, porque eu queria dizer para você nessa noite: existe uma promessa de Deus para aqueles que buscam a Ele. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que essas demais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida, dizer que mesmo em meio a esta luta, essa dificuldade, esta batalha, esta perseguição, Deus não vai deixar faltar o que comer, Deus não vai deixar faltar o que beber, Deus não vai deixar faltar o que vestir. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Então guarda a tua fé. Eu termino essa mensagem dizendo, Salmo 125, versículo 1, versículo 2: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora para sempre. Eu termino citando o Salmo de número 121, versículo de número 1 para você: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Eu termino citando o Salmo 46 para você: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu termino citando para você o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Vamos acalmar o nosso coração, vamos continuar orando. Ore com a sua família, leia a Bíblia com a sua família, busque a Deus com a sua família. Deus vai te ajudar nesta situação. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. Que Deus possa prosperar o teu caminho. Que Deus aumente a tua fé nesse momento que nós estamos passando. Que a sua confiança em Deus ela cresça mais.
Que Deus possa tirar todos os espinhos do seu caminho, todo o tropeço, toda a pedra, e que você possa continuar crendo no Senhor, porque breve tudo isso vai passar. Existe uma promessa para aqueles que perseveram no Senhor. Que Deus os abençoe. Queria que você se colocasse sobre teus pés. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, apresentasse a sua necessidade para Deus. Quem sabe a sua necessidade é o seu pai, quem sabe a sua necessidade é a sua mãe, é o seu filho, quem sabe a sua necessidade nesse momento é um emprego, quem sabe a sua necessidade nesse momento é uma enfermidade. Mas eu queria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos, pudesse pensar no Senhor, pudesse voltar a tua fé, toda a tua fé nele, nesse momento agora, pudesse clamar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. Eu queria te dizer que ainda que muitas coisas possam estar fechadas, o céu continua aberto. Eu queria te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, e eu queria te dizer nesta noite que Deus ainda opera milagres. Calabassuri me canta, labachura managaia. Fecha teus olhos neste momento. Começa a orar, começa a clamar, começa a interceder. Eu quero profetizar força. O Espírito de Deus, Ele se apoderar de ti nesta noite para te fortalecer, para te ajudar, para te agraciar. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai.